Iniciou. Iniciou agora. É a lição 156 do livro Vida Feliz, pelo espírito Joana de Ângeles, psicografia de Edivaldo Franco. Acostuma-te à verdade. O hábito da mentira branca, também chamado inocente ou social, levar-te às graves, empurrando-te para o lodaçal da calúnia e da maledicência frequente. A fagulha produz incêndios semelhantes aos gerados pela labareda crepitante. Os grandes crimes se originam em pequenos delitos, não alcançados pela justiça, que ensejam o agravamento do mal. Usa de severidade moral para contigo, não embarcando nas canoas das conveniências gerais. Cada pessoa responde por si mesma, e os seus atos ficam gravados na consciência individual. Se tu mesmo em constante progresso moral. Graças a Deus, Senhor. Mais uma vez, aqui estamos, reunidos em seu santo nome, e pedimos, Senhor, as tuas bênçãos para todos aqui do grupo, os que estão presentes, os que virão, e aqueles que não poderão vir, que possam todos, neste momento, receber suas bênçãos, suas vibrações de paz, de amor, de serenidade. E pedimos, Senhor, também suas bênçãos, não somente para nós, mas para os nossos amigos desencarnados que aqui estão, participando desse estudo, para também os nossos vizinhos, os nossos parentes, nossa família. Enfim, Senhor, por todos queremos pedir neste momento. E pedir, principalmente, por aqueles que estão doentes, que estão acamados, que estão nos hospitais, aqueles que estão também sem um lar, dormindo nas ruas, com necessidades diversas, frio, fome, sede, e o Senhor possa nos ajudar para que eles possam sair dessas situações o mais rápido possível. E assim, Senhor, temos muito a pedir, mas, conforme o Senhor sabe, o Senhor lê o que está nas nossas mentes, nos nossos corações, e fiquem abertos para cada um fazer o seu pedido também. Obrigado por tudo, Senhor. Que esta noite seja muito boa para que cada vez mais possamos aprender o seu Evangelho. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, Dona Lourdes. Boa noite. Boa noite, Dona Lourdes. Boa noite, menina Elisa. Menina Elisa é ótimo. Viu? Bom, nós hoje estamos no Céu e Inferno, no capítulo 5, Purgatório, no item 7. É isso, Elisa? Elisa, Céu e Inferno. Hoje é Céu e Inferno. Isso. Capítulo 5, Purgatório. Parte primeira, capítulo 5, o Purgatório, item 7. Espera um instantinho, gente. Tentando ajustar aqui a minha... Ah, bom. Item 7. Podemos? O Purgatório, capítulo 5, item 7, tá? Eu perdi um, eu acho.
aula. Perdi sim. Quando foi a nossa última aula mesmo? Dia Perdi. 22. 22. 22, 22 tá. de julho. Ah, eu perdi mesmo. Tá bom, vou ter que ir lá no sistema, entrar no site. Considerando-se, podemos? Considerando-se quão grande é o sofrimento de certos espíritos culpados no mundo invisível, quanto é terrível a situação de outros, tanto mais penosa pela impotência de preverem o termo desses sofrimentos, poder-se-ia dizer que se acham no inferno, se tal vocábulo não implicasse a ideia de um castigo eterno e material. Boa noite, Consuelo. Boa noite. Boa noite, Elisa. Boa noite, Afrânio. Boa noite, Dona Lourdes. Nós Boa estamos noite. no Céu e Inferno, capítulo 5, no finalzinho do item 7, quase começando o item 8. Ok. Mercê, porém, da revelação dos Espíritos e dos exemplos que nos oferecem, sabemos que o prazo da expiação está subordinado ao melhoramento do culpado. Que bom, né? A doutrina, né? Nos dá essa certeza que nós, espero que ninguém vá para esse sofrimento, né? Vai estar subordinado ao nosso melhoramento. Aí a gente vai lembrar de novo do nosso querido André Luiz no livro Nosso Lar, né? Demorou 8 anos para ele mostrar um sinal de melhora. Fazer uma prece, reconhecer Deus que tinha esquecido. E, na hora, ele estava dentro para ele estava no inferno. É uma situação muito delicada, que está muito difícil, mas quando ele melhorou, na mesma hora apareceu um velhinho simpático, conforme ele fala que é o Clarencio, né? E é isso aí, né? Ainda bem que a doutrina espírita nos mostra com fatos, né? Que tudo está de acordo com nós, né? O melhoramento melhorou atendimento. Mas enquanto a gente não melhora, porque não atendi, não, nós estamos sendo assistidos. O André Luiz era assistido. Mas ele só pôde realmente ser atendido quando ele quis. Né? Quis. Né? Talvez se o Clarence chegasse antes, ele não fosse nem dar muita bola para o Clarence. Então, são uns detalhezinhos, né? Alguém quer falar? Então vamos lá. O Espiritismo, item 8. O Espiritismo não nega, pois, antes confirma a penalidade futura. O que ele destrói é o inferno localizado com suas fornalhas e penas irremissíveis. Não nega, outro sim, o purgatório, pois prova que nele nos achamos, e define-o precisamente, explicando a causa das misérias terrestres, conduz a crença àqueles menos que o negam, aqueles mesmos que o negam. Repele as preces pelos mortos. Ao contrário, visto que os espíritos sofredores as solicitam, eleva-as a um dever de caridade e demonstra a sua eficácia para os conduzir ao bem e, por esse meio, abreviar-lhe os tormentos. Falando, a inteligência tem levado a fé a muito incrédulo, incutindo a prece no ânimo dos que a escarneciam. O que o Espiritismo afirma é que o valor da prece está no pensamento e não nas palavras, que as melhores preces são as do coração e não dos lábios. E, finalmente,
as que cada qual murmura de si mesmo, e não as que se mandam dizer por dinheiro. Quem, pois, ousaria censurá-lo? Pois é, né? Essa questão da prece do pensamento. De novo, o nosso lar, aquela senhorinha, né? Tinha fazendas, tinha escravos. Nós vimos que ela... Quando nós estudamos o nosso lar, nós fizemos um cálculo, mais ou menos, né? Que ela desencarna logo após a libertação dos escravos. Ela fala isso lá. A libertação dos escravos foi em 1888, né? E o livro Nosso Lar foi escrito em 1941, se eu não me engano. E o André Luiz, que é um dos que vai recebê-la, né? Quando ela chega recolhida pelos samaritanos. Então, nós podemos calcular aí 50 e poucos anos, né? Que ela demorou a ser recolhida. E ela deixou preces pagas, né? E não ajudou muito a ela, não. Porque as preces, conforme fala aqui, não precisam ser nem muito faladas. Há certas coisas que a gente fala mais para o outro ouvir, por exemplo. Pede lá por um fulano, lá nas suas preces. Se a gente pedir mentalmente, já foi feito o pedido. Nós estamos aqui numa reunião. A gente, poxa, hoje eu estou querendo pedir pelo meu primo João, que está com probleminha, né? A gente fala, eu queria pedir pelo João, então, mas assim, para uma questão de uma satisfação, digamos assim. Mas a prece está aqui, o pensamento ainda aqui no coração. Tá? A prece está aí, a verdadeira prece. O pensamento a dirige, o coração, né, a enche de sentimentos, né? Os sentimentos. Então, é o que está falando aqui, né? O principal da prece é o que está aqui e aqui. É o que conduz, realmente ajuda até os desencarnados. Até os desencarnados ajudam. Agora, nós ainda precisamos ouvir, né? Vamos lá no Maria Vaz, na terça-feira, bota o nome aí do fulano, ciclano, beltrano, temos que ouvir. Um dia desse, a Margarida estava ouvindo a Rádio Rio de Janeiro, e na Rádio Rio de Janeiro, a pessoa que estava fazendo aquela prece tem 6 horas, né, que eu não sei quem é, ela deve saber, né? E ele pede, olha, não coloque tantos nomes, não. Alguns nomes vocês mesmos podem pedir junto a mim. Olha só, o rapaz estava fazendo lá as preces, né, porque ele falou, hoje mesmo tem uma página aqui que não vai dar tempo de falar o nome de todos, vou falar de alguns. Então, se eu estou pensando assim, vou pedir lá na Rádio de Janeiro para fazer a prece por o meu ser, a ente querida desencarnada, eu já pedi. Mas nós queremos ouvir, né? Materialismo até nisso. Tem que Eu acho materializar o verbo. a gente acha que só funciona quando a gente escuta falar o nome. Né? Se o pensamento da gente não. A gente não consegue entender que o pensamento da gente vale mais do que essas palavras que a gente fala o tempo todo. Muito mais, né? Porque a gente está na rua. Vamos chegar dentro do ônibus, meu Deus, eu quero orar. Nessa hora aqui, o meu filho está fazendo uma prova, eu quero orar por ele. Que ele, né, tenha a paz, tenha a paciência, tenha a tranquilidade para tirar uma boa nota. Você imagina eu ter que parar o ônibus? Amigos, por favor, eu quero pedir para o meu filho. Ninguém faz Voz isso. alta. Vocês, por favor, me auxiliam, tá? Reza comigo. Não há necessidade disso. Né? E os nossos irmãos desencarnados, nossos amigos, entes queridos, precisam muito da prece, assim como nós. Com certeza vamos necessitar. O Chico Xavier, uma das vezes, não, mas foi 2 ou só 3 vezes que ele foi aos Estados Unidos, com o Valdo Vieira ainda na época. E ele estava lá no grupo da prece, estava indo embora, 4 da manhã. Chega uma irmã, Chico, você soube que você vai viajar,
puxa, que bom, fico feliz por você e tal. Aí ele fala, irmã, mas mesmo assim, peço que você ore por mim. Peço que você ore por mim. Viajou, quando voltou, ele encontrou com ela. Muito obrigado pelas preces que você fez por mim. Ela, Chico, como é que você sabe? Aí eu senti, minha irmã. Eu senti a sinceridade tua a orar por mim, pelo meu bem-estar nos Estados Unidos. Entendeu? Chico é a coisa à parte. Mas você vê, como é que ele sabia que ela tinha orado por ele? Porque ele sentiu a prece sincera, né? Então, é daqui. E daqui sai essa sinceridade. Não é das palavras. Alguém mais quer falar? Então vamos lá, Elisa. 39. Seja qual for a duração do castigo, na vida espiritual ou na terra, onde quer que se verifique, tem sempre um termo, próximo ou remoto. Na realidade, não há para o espírito mais que duas alternativas, a saber, punição temporária e proporcional à culpa e recompensa graduada segundo o mérito. Repele ao Espiritismo a terceira alternativa da eterna condenação. O inferno reduz-se à figura simbólica dos maiores sofrimentos cujo termo é desconhecido. O purgatório, sim, é a realidade. Olha só, aí está falando umas coisinhas interessantes nessa questão da punição temporária e proporcional. Porque para aquele que está passando naquele momento por essa punição, quer dizer, punição não, nós criamos uma punição, uma forma didática que os espíritos que Kardec colocam aqui para a gente. Quer dizer, é uma punição não vindo de fora, vindo de dentro. Nossa, nós criamos o problema. Então nós temos que resolver o problema. Mas para aquele que está nessa, entre aspas, punição naquele momento, está no inferno. Se acha no inferno. Né? Só que aí que está o lance. O inferno dá uma ideia de que é algo que não acaba mais. Mas o inferno é que nem a música do Vinícius, né? Que o nosso amor seja eterno enquanto dure. Olha só o que o Vinícius fala, que o nosso amor seja eterno enquanto dure. Quer dizer, esse amor né, do namoro, tal, né? Então o inferno é mais ou menos isso, que o inferno é interno enquanto dura. Depois que o espírito, nós sabemos, é resgatado, né, ajudado e tal, né, ele mesmo também se abre para ser ajudado, etc. Voltando no caso do André Luiz, né, do nosso lar. Então, enquanto durou, aquilo foi horrível. Sofrimento horrível, mas acabou. Então, o inferno não existe conforme a palavra o apresenta. Agora, o purgatório, sim. Tanto na Igreja Católica, seja lá onde for, o que é o purgatório? É uma passagem para algum lugar para você purgar algo. É muito parecido com o nosso umbral. Né? Que está nos falando que o purgatório, sim, é a realidade. Né? Alguém comenta alguma coisa aí para ajudar? Então, vamos embora, Elis. A palavra purgatório sugere a ideia de um lugar circunscrito. Eis porque mais naturalmente se aplica à Terra do que ao espaço infinito onde erram os espíritos sofredores. E tanto mais quanto a natureza da expiação terrena tem os caracteres da verdadeira expiação. Melhorados os homens, não fornecerão ao mundo invisível senão bons espíritos, e estes, encarnando-se por sua vez, só fornecerão à humanidade corporal elementos aperfeiçoados. A Terra deixará então de ser um mundo expiatório, e os homens não sofrerão mais as misérias decorrentes das suas imperfeições. Aliás, por esta transformação que neste momento se opera, a Terra se elevará na hierarquia dos mundos.
Elisa, eu estava pensando aqui, né, essa questão aí, você está com o livro dos Espíritos aí? A pergunta 1009 nos dá uma ideia dessa questão de inferno. 1009. 1009, livro dos Espíritos. Quem tiver aí, né? E vai falar sobre essa questão de penas eternas. Aliás, é esta a questão, né? Quem construiu o livro dos Espíritos aí perto? Dona Lourdes? Estou pegando. 1009 que você falou? 1009, lá no lá no fim final. do livro. Viu? Nós vamos chegar lá, Consuelo. Nós vamos chegar lá. Por quê? O livro... Nessa encarnação ou na outra, mas a gente Só chega falta lá. 500 e pouco. Que veja bem, essa é a última, da pergunta 800 e pouco, 800, quase 900, né, para frente, é justamente essa questão desse livro aqui, O Céu e o Inferno, tá? É a Então, pergunta, seu 1009. 1009? Isso. Deixa eu ver aqui. 1009. Olha só, da pergunta 920 até a 1019, do Livro dos Espíritos, é daí que foi tirado esse livro, tá? Da Tá. 920 a 1019. Então, nós vamos ler a 1009, onde alguém pergunta, o Kardec pergunta a Santo Agostinho, Kardec pergunta a Santo Agostinho sobre essa questão das penas eternas. Né? Vamos ver lá. Todo mundo já está na mão? Já. Eu já estou, pelo menos. Vamos lá, pergunta Ok. 1009 do Livro dos Espíritos. Assim, as penas impostas jamais o são por toda a eternidade? A pergunta aí sobre essa questão. Quer dizer, o inferno existe? É essa aqui. Conforme ele nos é mostrado? Vamos lá. Interrogai o vosso bom senso, a vossa razão, e perguntai-lhe se uma condenação perpétua, movida por alguns momentos de erro, não seria uma negação da bondade de Deus. Olha só, já imaginou uma pessoa, foi legal, foi certinho e tal, mas num momento, assim, viu um filho sendo atacado e, de repente, pega uma arma, não precisava até atirar, só susceptou, atirar, não, mas atira e mata. Né? Quer dizer, houve um erro. Tá errado. Podia atirar por alto, conforme estou falando. Não, atirar na perna, mas mata. Então a pessoa viveu corretamente a vida inteira. Nesse momento do desespero, da aflição, e errou mesmo sabendo, consciente que não podia fazer isso. Por causa disso, a pessoa será eternamente tudo de bom que ela fez. Não tem um peso isso? Né? Aí está falando, não seria a negação da bondade de Deus? Nós sempre falamos sobre isso aqui, né? Que a matemática celeste é diferente da nossa. A misericórdia lá é muito grande. Os pontos o positivo nosso é muito bem, tá? É contado mesmo, muito bem, né? Digamos assim, o resultado é muito bom. Mas a gente se prende em alguns erros, lógico. Não devíamos errar sabendo que nós sabemos, principalmente, mas é a negação da bondade de Deus. Se a gente for pensar bem, nossos filhos erram. E aí? Nós condenamos eles para a eternidade? Né? Alguém chega para o filho, isso aí nunca vai prestar porque jogou pedra na vidraça do vizinho? Ninguém fala isso. A gente vai o quê? Filho, está errado, vou te botar de castigo, você vai pedir desculpa ao vizinho, eu vou ter que pagar o conserto, etc, etc, etc. Então, essa aí é uma parte. Vamos lá. Alguém quer falar sobre essa questão aí? Então, vamos lá. Que é, com efeito, a duração da vida, ainda quando de 100 anos, em face da eternidade. Eternidade. Compreendeis bem esta palavra? Sofrimentos, torturas sem fim, sem esperanças, por causa de algumas faltas. O vosso juízo não repele semelhante ideia?
que os antigos tenham considerado o Senhor do Universo um Deus terrível, cioso e vingativo, concebe-se. Na ignorância em que se achavam, atribuíam à divindade as paixões dos homens. Então, olha só, está falando de Deus que Moisés trouxe, que foi um Deus do temor mesmo. Porque aquela turma era muito bárbara. Aí Moisés subiu no monte para orar, eles estavam lá fazendo bezerro de ouro. Aí Moisés também não era muito manso, né? Mandou, né, degolar lá um monte também. Ele é uma turma, porque se não tivesse o mesmo terror, mesmo, temor e terror, eles não ia obedecer um Deus bonzinho, é ruim. Então Deus era aquele vingativo, cruel, aquele velhinho que estava lá sentado no trono do universo com um cajado que batia no chão, voava raio para tudo que é lado, né? Trovão, acertava a cabeça de meia dúzia, porque precisava naquele momento. Agora vai falar uma coisa aqui. Jesus chega, já muda a ideia desse Deus. Já fala na prece mesmo, Pai Nosso. Pai Nosso. O Pai é amoroso. Não é isso? Então vamos lá. Alguém quer comentar? Então vamos lá, continuar a questão. Esse, todavia, não é o Deus dos cristãos, que classifica como virtudes primordiais o amor, a caridade, a misericórdia e o esquecimento das ofensas. Poderia ele carecer das qualidades cuja posse prescreve como um dever às suas criaturas? Não haverá contradição em se lhe atribuir a bondade infinita e a vingança também infinita? Ou é bom, Dizeis... ou é bom ou é ruim. É. É isso. Bondade infinita. Nos livros dos Espíritos, na pergunta 13, né, se não me engano, fala sobre esse atributo, né? Soberanamente justo e bom. É isso? Deus, Jesus não, Deus. Jesus também já está no mesmo ritmo, né? Deus é uma bondade absoluta. Agora, explicar isso para 3.000 anos atrás é diferente. E hoje ainda há essa dificuldade. Hoje muita gente ainda vai para a igreja o quê? E o pastor se utiliza da palavra de Deus, demonstrando o temor a Deus. Eu amo o Pai, não, eu temo o Pai. Eu já ouvi isso, tá, gente? Já ouvi muito isso. Né? Então vamos lá. Dizeis que, acima de tudo, ele é justo e que o homem não lhe compreende a justiça. Mas a justiça não exclui a bondade, e ele não seria bom se condenasse a eternas e horríveis penas a maioria das criaturas. Teria o direito de fazer da justiça uma obrigação para os seus filhos, se lhes não desse meio de compreendê-la? Aliás, no fazer que a duração das penas depende dos esforços do culpado, não está toda a sublimidade da justiça unida à bondade? Aí é que se encontra a verdade desta sentença, a cada um segundo suas obras. Santo Agostinho. Obrou bem, merecimento. Não obrou bem, obrou mal, né? Resgate. Não vamos falar punição, resgate. Mas em toda a vida, nós vamos obrar bem. De vez em quando a gente vai dar uma vacilada, e aí? Né? Estaria fora da bondade de Deus, né? Da sua misericórdia, principalmente, esse julgamento de eternidade. Né? Agora, o que eu acho legal, Santo Agostinho, quando ele fala eternidade, eternidade. Compreendeis bem essa palavra? Nós não compreendemos. A música do Vinícius, de novo. Que o nosso amor seja eterno enquanto dure. Que nós não compreendemos ainda isso, não. Nós não compreendemos nada disso, porque quando nós alcançarmos as virtudes, né, em potencial mesmo, né, nós tivermos potencializado as virtudes em nós, assim nós vamos começar a entender a palavra eternidade. E aí a gente vai compreender os outros, essas coisas chamadas perdão, tolerância, né,
tudo mais, né? Nós vamos começar a potencializar isso em nós, porque nós vamos conhecer um pouco mais dessa palavra eternidade, compreendê-la, né? Mais, né? Conhecer nós conhecemos, compreendê-la, entendê-la e viver dentro disso. Não é isso? Na eternidade, nós, né, já vamos estar sabendo que algumas coisas nós não podemos mais fazer. Por quê? Já está dentro de nós que o certo é o certo, o bem estará dentro de nós. Resumindo, né? Ok, gente? Tudo bem? Alguém quer comentar? Alguém está nessa do Vinícius aí, do amor seja eterno enquanto dure? Vamos lá, então, Elisa. Eu já não lembro onde eu parei, não tem 10. Não tem 10. Se eu não marcar, cara, não tá. A gente falou de tanta coisa. Não, é. Difícil. E tem 10. Por que não teria o Cristo falado do purgatório? É que não existindo a ideia, não havia palavra que a representasse. O Cristo serviu-se da palavra inferno, a única usada, como termo genérico para designar as penas futuras sem distinção. Colocasse ele ao lado da palavra inferno, uma equivalente a purgatório, e não poderia precisar-lhe o verdadeiro sentido sem ferir uma questão reservada ao futuro. Teria, enfim, de consagrar a existência de 2 lugares especiais de castigo, o inferno em sua concepção genérica, revelando a ideia de punição, encerrava implicitamente a do purgatório, que não é senão um modo de penalidade. Muitas coisas fala, né? Jesus fala, muitas coisas você poderia dizer, mas, né? Nós não entenderíamos, né? E até hoje nós temos a dificuldade de entender, até as parábolas, né? As bem-aventuranças. Quanto tempo, né, nós demoramos para entender as bem-aventuranças? Tá? Aquelas palavrinhas, aquelas colocações, né? Assim, digamos, o que Jesus fala, bem-aventurados os simples e humildes, porque tal, os mansos e pacíficos que herdarão a terra. Eu mesmo só fui entender agora na doutrina espírita. Isso aí, se me falasse, não, ou seja, cada um no seu tempo. Naquela época, então, qual seria o tempo deles, né? É muito difícil. Então, Jesus largou muita coisa para depois, né? Quando ele promete o Consolador, também ele fala sobre isso, né? Restabelecerá o que vos falei e outras coisas, né? E dirá, o Consolador dirá outras coisas mais. Então, cada um na sua... digamos assim, a humanidade, né? No coletivo, cada momento, né? Tem o seu momento. E no individual, muitos já se adiantaram disso. Na época de Jesus mesmo, muitos entenderam isso. Outros foram entendendo aí durante esses 2 séculos, 2 milênios, né? E nós agora, parece que agora que nós estamos, olha a questão da consciência que a Joana coloca, né? Estamos no despertar. Né? Estamos começando a encaixar, né? Os pingos nos is, né? Ninguém fala nada hoje? Só eu e a Elisa? Dona Lúcia Consuelo? Estou pensando, né? Não, tá tudo bem. Para mim tá tudo bem. Estou refletindo sobre purgatório e inferno. É verdade. Tá bom, né? Ainda estou pensando. Bom, eu já estou feliz de uma vida que eu sei que eu não vou para o inferno, vou só para o purgatório, viu? Porque o inferno não existe. Olha só, que alegria que eu já estou. Não é isso? Vai ficar lá. Hein? Já melhorou, né? Pois é, ué. Não é um motivo de alegria? Já é vai um ficar grande lá 100 passo. anos. Já é um Hã? grande passo. É um grande Pois passo. é, Não ué. vai ficar assando lá no árvore do inferno. Umas tostadinhas, ui, 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 ai, 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 daqui a pouco sai, ó, não tem pressa não.
Quando tostar bem, você sai. Pode ficar tranquilo. Torrado, tu não vai ficar. Né? Então, é isso aí. Já é uma alegria, né? Ter essa consciência, né? Bom, vamos lá, Elisa. Vamos sair do purgatório agora, gente. Pelo amor de Deus, vamos lá. Peraí. Celular com o computador com vida própria, fecha sozinho o som, abre sozinho, é coisa boa. Reservado ao futuro esclarecimento sobre a natureza das penas, competia-lhes igualmente reduzir o inferno ao seu justo valor. Uma vez que a Igreja, após 6 séculos, houve por bem suprir o silêncio dos quanto ao purgatório, decretando-lhe a existência, é porque ela julgou que ele não havia dito tudo. E porque não havia de dar-se sobre outros pontos que com este se deu. Interessante, né? Então, no ano 600, né? Ano 600, mais ou menos. Né? Alguém na igreja pensou, peraí, tem algo errado aí. Tem algo errado aí. Não pode ir para o inferno, né? Deve ter pensado isso. Contraria a bondade divina. Contraria a misericórdia. Deve ter pensado tudo isso que, né, Kardec e os Espíritos nos falam. E decretou. Olha só que coisa interessante, né? Que se não fosse decreto, o inferno... Ele derrubou o inferno, esse Papa da época, né? No ano 600, teve um que chamava Focas, né? Isso o Emmanuel fala no livro Consolador, mas é outro lance lá que esse Focas fala, não é isso aqui não. É outro lance que o Emmanuel fala que eu não estou lembrado no livro Consolador. E pensou bem, fez um decreto até legítimo, digamos assim, legítimo. Olha só como é a situação nossa. As coisas vêm por decreto, que senão a gente não... É uma lei, né, digamos assim. A gente não respeita. É o grande problema nosso. Bom, acabamos com o purgatório, agora sim, nós vamos entrar nessa questão das penas eternas, né? É a coisa aqui que o Kardec vai trabalhar bem isso com a gente, tá? Vai trabalhar bem isso aí, vai ser umas 3 semanas, tá? É bastante coisa. Vai mudar muito a história agora. É. Vamos continuar assando do mesmo jeito. E o Ezequiel, lá no final, ele vai mostrar. Lá no próprio Velho Testamento já teve um profeta que foi contra isso. Esse Ezequiel também foi contra aquela questão. Quando a gente começa a ler o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem aquela questão que fala que a culpa, né, que os filhos assumirão, né, até a terceira geração, não sei o quê, né? E o Ezequiel e o Jeremias falam uma coisa, né, muito interessante sobre isso também. Não. Aquele que come uva verde é ele que... Tem uma palavra que ele usa... Embotam os dentes. Embotam os dentes, olha só. Né? Então, quem comeu a uva verde é o culpado. Então, ele está falando sobre o quê? Vai voltar. Ele está falando sobre a reencarnação. É a única forma que ele tem daquele que já desencarnou com um dente embotado, não é o filho que vai pagar. Não são os netos, não são os descendentes, não. Olha só que, né? Lá no Antigo Testamento. E também aqui. Aí nós vamos demorar umas 2, 3 semanas para chegar no Ezequiel, né? Bom, vamos lá, gente. Doutrina das penas eternas. Da onde surgiu isso? Né? Como é que foi? Vamos para o capítulo 6, Doutrina das Penas Eternas. Nesse capítulo nós vamos estudar a origem da doutrina das penas eternas, argumentos a favor das penas eternas, impossibilidade material das penas eternas, a doutrina das penas eternas fez sua época. Ezequiel contra a eternidade das penas e o pecado original. Então, vamos começar. Origem da doutrina das penas eternas, item 1. A crença na eternidade das penas
perde terreno dia a dia, de modo que, sem ser profeta, pode prever-se-lhe um fim próximo. Tais, de tal ordem, poderosos e peremptórios, têm sido os argumentos a ela opostos, que nos parece quase supérfluo ocuparmos-nos de tal doutrina de hora em diante, deixando que por si mesma se extinga. Não se pode contestar, porém, que, apesar de caduca, ainda constitui um baluarte dos adversários das ideias novas, o ponto que defendem com mais obstinação, convictos, aliás, da vulnerabilidade que ela apresenta, e não menos convictos das consequências dessa queda. Por este lado, a questão merece sério exame. Por isso que Kardec vai fazer esse exame, porque toda ideia nova é muito combatida. É muito combatida. Né? A gente vai ver toda a história da humanidade. Sempre chegou alguém com algo diferente, é louco, tá maluco, é isso, é aquilo, é blasfemo, é herege. Muita gente queimou na fogueira por causa de ideia nova, né? Né? Aí você a vê cabeça que... cortada na guilhotina, daí vai. Aquele filme mesmo que nós vimos, quem já viu as Brumas de Avalon, é isso? Brumas de Avalon. É um filme que tem muito a ver com a cultura, né? Com a mitologia nórdica. E está ali o cristianismo entrando. Só que o cristianismo daquela época é esse aqui, né? Esse cristianismo bem ainda apegado à questão do Antigo Testamento. Não era apegado ao que o Cristo falou, apegado ao que estava lá que Moisés falou. E essa questão aí, quem eram as bruxas? Quem eram as feiticeiras? Eram pessoas que simplesmente já tinham uma visão diferente, né? Tinham mediunidade de cura, sabiam mexer né, com as plantas, né? Sabiam fazer algumas coisas e outras. Já eram feministas naquela época, falavam, né, sobre a questão feminina, de mulheres, etc. Ia tudo para onde? Para a fogueira. A própria Joana d'Arc, a gente vê a história da Joana d'Arc, né? Fogueira. E muitos outros aí, outros e outros. O Ian Ruiz, tá? Para quem não sabe, foi uma das reencarnações do Kardec. Tem um livro do Rochester sobre o Ian Ruiz, né? E tem na história também. Ele foi queimado. Ele foi o primeiro, ele era reitor. Gente, olha como a cidade de Praga, né? Que na antiga Tchecoslováquia, eu acho que agora, não sei se é a República Tcheca ou é na Eslováquia que ficou Praga, né? Não sei. Bom, Praga, né? Tinha uma faculdade, o reitor era um padre, chamado Ian Ruiz. Né? Ian Ruiz era bem aberto. Já era assim, uma pré-reforma, né? Que o Lutero veio para a reforma, uma pré-reforma. Ian Ruiz e um outro inglês, John Wycliffe, foram que lançaram essa pré-reforma. Foram os dois para a fogueira. Ele fez uma coisa também horrível. Ele simplesmente traduziu a prece Pai Nosso para o idioma tcheco. Nossa Senhora! Né? Não teve, né? Não teve conversa. Né? O nome dele era, digo para ser João Pato, Ian Ruiz. Ian, João e Ruiz Pato, né? E o pato foi para o fogo, né? O pato foi assado. O pessoal ainda falava isso. Olha só que coisa, né? Então, as ideias novas são terríveis até para a gente, tá? Nesse conto a gente também fica meio chocado, choca, porque bate de frente com aquelas nossas verdades que são convicções mesmo. Mas temos que estar abertos às ideias novas, pensar, raciocinar, ver os pontos positivos e negativos, aí sim tomar não, aceitar ou não, tirar nossas conclusões, não de mais nada. Mas ninguém pensa assim, né? É depois que amacia a carne,
começa a aceitar, né? Sempre assim, sempre assim. Vamos lá, então, ver o que o Kardec vai fazer esse exame aí. Alguém quer falar, gente? Tem uma ideia nova e me fale agora, por favor. Não calar de ideia nova, não. Não quero ser queimado, não quero ir para... Não quero ir para guilhotina, não quero ser queimado, não quero nada. Quer me colocar na fogueira? Muito amigo, né? Colocando na fogueira. Vamos lá. Na impossibilidade de apreenderem as nuances tantas vezes delicadas do bem e do mal. Você não leu, não, a outra parágrafo, não. Ah, tá. Por este lado, a questão merece sério ver. Você ficou tão preocupada e até pulou, porque vai falar da palavra temor aí, viu? Nossa Senhora, não quer nem ouvir essa palavra. 2. A doutrina das penas eternas teve sua razão de ser, como a do inferno material, enquanto o temor podia constituir um freio para os homens pouco adiantados intelectual e moralmente. E hoje é isso, fala isso. Não, eu ia continuar lendo. Mas, por exemplo, só um instantinho. A gente vê muito nossos irmãos evangélicos fazer isso aí temos que elogiar, um bom trabalho nos presídios. Será que nós conseguiríamos fazer esse bom trabalho no presídio com a nossa doutrina? Está entendendo? Né? E ali precisa de freios. Né? Alguns vão entender a doutrina espírita, que eu já soube de trabalho de espíritos que também fizeram bom trabalho dentro de presídios. Mas ali há necessidade de freio para aquela turma. E com freio e tudo, a gente vê o que hoje acontece na nossa cidade. Com freio e tudo. Às vezes esse temor aí está sendo falseado. Né? Bom, mas deixa para lá. Vamos lá. Então, o temor seria hoje algo que não deveria existir entre nós. Ainda existe. Vamos lá? Na impossibilidade de apreenderem as nuances tantas vezes delicadas do bem e do mal, bem como o valor relativo das atenuantes e agravantes, os homens não se impressionariam. Então, a não ser pouco ou mesmo nada com a ideia das penas morais. Tampouco compreenderiam a temporalidade dessas penas e a justiça decorrente das suas gradações e proporções. Então, não tem essa ideia. Aquela questão de consciência, ainda não está desperto para isso. Tá? Então, nós temos uma grande parte ainda da nossa... até do nosso mundo, como falar do mundo cristão, a gente não pode falar dos outros, né? Nós não somos muçulmanos, nós não somos hindus, né? Vamos falar do mundo cristão. Dentro do cristianismo, pessoas que desconhecem totalmente a ideia cristã. Infelizmente, nós temos que falar isso. É uma infelicidade. Não estou falando como crítica, porque é ensinado para eles o quê? A doutrina do temor. E eles... Porque se for mostrar a doutrina do amor de Jesus e eles compreenderem, acaba a mamata de muita gente. Acaba os dogmas. Acaba todo esse discurso do temor, se for ensinado o outro. Como dominar essa turma toda? Infelizmente, né? Alguém quer falar? Então vamos lá. Vamos lá. Item 3. Quanto mais próximo do estado primitivo, mais material é o homem. O senso moral é o que de mais tardio nele se desenvolve, razão pela qual também não pode fazer de Deus, dos seus atributos e da vida futura senão uma ideia muito imperfeita e vaga.
Olha só, quanto mais próximo do estado primitivo, mais material o homem. Nos remete, não vamos ler, a pergunta 917 do Livro dos Espíritos. Quem quiser ler depois, é a questão do egoísmo. Como destruir o egoísmo? Destruindo o quê? O materialismo. Os homens, por estar mais próximos da sua origem. Olha aí, a pergunta 917. Tá? Então, quanto mais materialista é, que é mais primitivo, né? Mais dificuldade vai ter para entender Deus. Entender Deus é difícil. Compreender, entender, crer é fácil. Agora, passar para depois chegar ao que o Emmanuel fala no livro Consolador, ter certeza em Deus, ter certeza é a fé, já num nível bem elevado. A partir do momento que eu sei que, né, como a gente vê escrito aí por aí na rua, Deus está no comando, se realmente eu acreditar nisso, é que eu já tenho certeza em Deus. E se ele está no comando, nada vai me assustar, vai me afligir. Tá? Estou preparado para tudo, porque eu sei que Deus está no comando. Então, o que me acontecer de bom, ou não vou nem classificar, quem pensa assim não classifica como ruim, classifica ou provacional, uma prova, Deus está no comando. Então, essa ideia de Deus é difícil para quem está começando. Tanto que fala aqui, né? De mais tardio no homem que se desenvolve é o senso moral. É aquela questão, de novo, já falamos 2 vezes, pela terceira hoje, né? Daquela questão do nível de consciência que a Joana de Ângeles nos ensina. Né? Para chegar ao despertar já é uma caminhada longa. Nós estamos chegando nele, talvez já estejamos. Já estão começando a compreender algumas coisas. Né? Alguém quer falar? Então vamos lá, Elisa. Assimilando a sua própria natureza, Deus não passa para ele de um soberano absoluto, tanto mais terrível quanto invisível, como um rei despótico que, fechado no seu palácio, jamais se mostrasse aos súditos. Deus só é então poderoso pela força material, porque eles não compreendem o poder espiritual. Só o concebem armado com um raio ou no meio de relâmpagos e tempestades, semeando de passagem a destruição, a ruína, semelhante aos guerreiros invencíveis. No início desse parágrafo está lá, aqui, a tradução está um pouco diferente, a minha e a tua, Elisa, mas está aqui assim, assimilando a sua própria natureza. É isso que está no teu também? É, assimilando a sua própria natureza. Tá? De todo mundo está assim, né? Aí a pergunta que eu vou fazer é o seguinte: nós temos, infelizmente, Jesus nos fala, né, não julgueis, etc., mas nós temos, não né, nada de crítica, etc. Mas nós temos ainda essa maneira. E como que nós julgamos os outros? Pela nossa natureza. Às vezes nós criticamos alguém que nós achamos que está errado, porque nós achamos que está errado. Dentro da nossa visão, das nossas verdades, dos nossos conhecimentos. É isso? Nós enxergamos os outros por aquilo que está dentro de nós. É triste falar isso, mas é uma realidade. Então, uma pessoa que ainda está muito primitiva, o que é que vai ter? Para ele respeitar, tem que ser um guerreiro mesmo. Um cara. Né? É aqueles filmes que a gente vê na televisão, no cinema, que o cara, para salvar um, mata 900. Não é isso? Não é assim os filmes? Mas o cara é invencível, é guerreiro, o cara. Né? Os duros de matar por aí, que existe por aí, né? Então, a gente
infelizmente, dentro da nossa visão, também está um pouco disso, já no nível melhor. Mas os nossos irmãos que ainda estão nisso aqui, têm, apesar de estar entre nós, que aqui convive em vários níveis, né? Assim como Jesus esteve entre nós, São Francisco de Assis e outros mais, né? Olha só, eles, olhando para nós, não nos julgavam, não nos criticavam, só nos ajudavam. E já tinha uma outra visão, que é consciência cósmica, né? Digamos assim. Então, era mais fácil para esses nossos irmãos aceitar Deus assim como era naquela época, e devido a isso, as penas eternas, olha só, servia como o quê? Não, vou parar, que se eu continuar, não, estou lascado. Estou lascado, morreu, não sei para onde eu vou quando morrer, não, mas vou para o tal do inferno, que deve ser ruim para caramba, e ficar lá eternamente. É um freio. É um freio. É o que Kardec está nos mostrando aqui. A origem dessas penas. Alguém quer falar alguma coisa? Então vamos lá, Elisa. Vamos ver se a gente vai até o final do item 3. Vamos lá. Um Deus de mansuetude. Um Deus de mansuetude e cordura não seria um Deus. Porém, um ser fraco e sem meio de se fazer obedecer. A vingança implacável, os castigos terríveis, eternos, nada tinham de incompatíveis com a ideia que se fazia de Deus. Não lhes repugnavam a razão. Implacável também ele, homens, nos seus ressentimentos, cruel para os inimigos e inexorável para os vencidos. Deus, que lhe era superior, deveria ser ainda mais terrível. Olha, dá até medo, hein? Mas era a visão, né? Deus era aquele que ele tinha. Você vê, até estava passando de tarde o programa ali sobre os teotihuacanos, que eram a população lá de antecessores dos maias, ou talvez até a mesma família, só que com nome diferente, porque eu acho que no fundo eles eram todos a sequência dos anteriores, né? Aplacar os deuses com sangue. Então se matava para aplacar os deuses. Por que tinha que aplacar os deuses? Para ele permitir ter uma colheita, para ele permitir que a população tivesse comida. E aí, para ele permitir que a população vivesse, eles tinham que matar alguém da população. Então, era uma coisa assim, meio, entendeu? Meio justificável. Você mata alguém da população para a população viver? E de então, preferência era assim. uma virgem, né? De preferência, né? Não, às vezes era um guerreiro de outra tribo. Ah, sim, sim, sim. Entendeu? Um inimigo, vamos dizer assim, entre aspas. Uhum. Às vezes eram crianças, às vezes eram jaguares, pumas. Tinha um outro bicho também que eles também usavam. Eles não gostavam de usar bicho pequeno, lebre, essas coisas não. Tinha que ser bicho grande, entendeu? Que aí bicho grande e brabo, que era tipo um guerreiro, entendeu? E o valor era maior do sacrifício. Por isso que eles gostavam de coisa assim. Consuelo, Dona Luz, abre o olho com a Elisa, viu? Isso é testemunho, tá? Vocês abrem o olho, né? Não. Viu? Ela estava lá, Sabe viu, gente? Abre o olho. O que eu não entendo nesse negócio de você fazer sacrifício a um Deus, se o Deus é o Criador e ele criou aquele que você vai sacrificar, se ele quisesse, ele mesmo acabaria com ele, ou não criaria, né, ou comeria, ou explodiria. Ele não precisa que um pequeno que nem você faça um sacrifício para ele, que foi ele que criou aquilo. Você entende? Não tem lógica. Consuelo, não tem lógica mas aquilo hoje. naquela época eles não tinham esse conhecimento de que foram criados por Deus. Eles basicamente estavam ali no patamar do animal que não reconhecia que seu grande criador era Deus, entendeu?
Então, eles achavam assim, eu não sei porque vim parar aqui, mas existe a entidade que toma conta dos raios, a entidade que toma conta da chuva. Ah, eu preciso de chuva para colheita, então eu tenho que agradar. Eles criaram essa sensação de que agradava ao Deus, não sei porquê, em algum momento deve ter havido algum sacrifício que a situação que estava tenebrosa melhorou. E aí associaram a melhora uma coisa a a outra. esse fato. E daí para diante só foi se dissipando, dissipando. Acho que a Consuelo também estava lá, Elisa. Com certeza. E eu tô aqui sacrificava só os animais, olhando. porque hoje em dia eu só cuido deles. Viu? Tá vendo? Não, nada de gente não. Hoje tem ali um gatão ali, um tal de Puma, vamos arrasar com ele. Viu? Vou Tá vendo? fazer um A gente casaco. descobre as coisas, tá vendo? Fazia um casaco do Puma e assim vai. Assim vai. Deus vai gostar, eu com um casacão desse aqui. Vamos lá, Elisa, para acabar esse pedacinho que já deu a hora. Elisa, ficou sem som. Fala que teu computador aguentar só mais 2 minutinhos que acaba. Eu não posso postar aqui que o negócio fecha. Para tais homens, eram precisas crenças religiosas assimiladas à sua natureza rústica. Uma religião toda espiritual, toda amor e caridade, não podia aliar-se à brutalidade dos costumes e das paixões. Não é o que a gente acabou de comentar. Não censuremos, pois, a Moisés, sua legislação draconiana, apenas bastante para conter o povo indócil, nem um haver feito de Deus um Deus vingativo. A época assim o exigia, essa época em que a doutrina de Jesus não encontraria eco e até se anularia. Então, é esse Deus vingativo que pede sacrifício para ser aplacado, viu? Estou até vendo a Consuelo lá. Né? Mas tudo bem. Ela hoje não aceita mais, mas tudo bem. Mas tu estava do meu lado, tá? Eu passa vez. Eu era o sacerdote. Vamos, gente. Quanto mais feras puserem, é comigo mesmo. Essa palavra draconiana eu achei legal, legislação draconiana. Eu fui procurar, né? Diz que dracon foi um grego, né? Um administrador grego que fez 7 séculos antes de Jesus, que fez um código de leis muito severo, muito duro mesmo, entendeu? Inflexível, tá? Então, essa palavra draconiana representa isso. É algo mesmo que não aceita... Severidade. Subterfúgios. É aquilo e não tá, não tá, não, é isso. Entendeu? Por isso que Moisés usou desse modo de pensar no Antigo Testamento em algumas coisas. Mas muita coisa também no Antigo Testamento a gente lê a letra e esquece que por trás da letra tem um espírito, né? Não é aquilo que está escrito, mas também dentro do primitivismo a gente vai ler na letra, né? Bom, gente, vamos deixar para a semana que vem agora o item 4, né, Elisa? Vemos o 3, agora vai ser o item 4, né? Isso. Nós vamos começar a semana que vem. À medida que o espírito se desenvolver, etc, etc, etc. Tá joia? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Não? Não?